gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Gravura Convida. Eu tô entrando um pouquinho mais cedo para ver se tá tudo ok, né? Então já coloquei aqui o título do nosso encontro. Hoje nós vamos conversar com a Elisa Arruda, que é uma jovem artista, né? E vem aí falar um pouco sobre a questão da gravura dela, dessa poética na qual ela tem o campo expandido. Eu vou procurar a Elisa aqui para convidá-la. Só um minutinho, pessoal. E aí a gente já começa a nossa conversa. Ok, já convidei ela, vamos ver. Olá. Oi, Elisa, boa tarde, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem alto, claro, e você? Ai, que bom. Eu tô te ouvindo bem também. Ah, que bom. Então, gente, a gente está aqui no Gravurar com Vida hoje, como eu falei, com a Elisa Arruda. Eu vou fazer uma apresentação formal primeiro, para a gente saber quem é essa Elisa, qual a formação dela, para poder conversar um pouco sobre esses trabalhos maravilhosos que ela tem feito. Então, Elisa, eu quero começar agradecendo você ter aceito o convite de estar aqui conversando com a gente. Vai ser muito bom, prazer mesmo estar falando com você. Muito obrigada, tá? Ah, eu Então, que gente, essa agradeço. live. Oi, pode falar, desculpa. Eu que agradeço. Imagina, vai ser uma troca bem legal. Gente, vou fazer a apresentação formal aqui para a gente poder começar o papo, tá bom? Então, essa live ela é apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, porque o Gravurar está tendo o apoio do PROAC 2021. Bom, vamos falar um pouquinho da Elisa, da nossa convidada aqui, né? Uma mini biografia dela aqui. A Elisa é formada em arquitetura, né? Pela FAUSP em 2017. Ela nasceu em Belém do Pará e ela transita entre Belém e São Paulo, né? E ela tem um trabalho que não é só de gravura, ela também faz performance, desenhos, né? Então a gravura é um braço desses trabalhos, todos que ela utiliza, essas múltiplas linguagens que ela utiliza. E ela recentemente tem recebido alguns prêmios, foi indicada para o Prêmio Pipa, participou, foi premiada pelo Prêmio Marcelo Grassman no ano passado, tá fresquinha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E ela trabalha na gravura com essa questão da expansão dos campos tridimensionais, ou seja, se o papel é bidimensional, ela dá um jeito de trabalhar, fazer o trabalho dela e fazer com que ele ganhe volume, que ele se expanda nesse espaço. É isso que a gente vai conversar hoje bastante com ela. Ela tem um extenso currículo, participou de editais, de salões, né? Enfim, tem trabalhos em acervos de todo o país. E a gente tem, quem quiser acompanhar a Elisa aí, tanto no site do Prêmio Pipa, do Prêmio Marcelo Grassman para ver, e pelo Instagram dela, a gente consegue ver trabalhos lindíssimos. Então, resumidamente, bem resumidamente, esta é a artista que a gente vai conversar, que tem uma formação aí em gravura com diferentes artistas gravadores, né? E tá com um trabalho muito interessante. Então, Elisa, mais uma vez seja bem-vinda. Eu queria que você começasse aí falando um pouquinho como que nasceu a sua gravura, né? Já que a gente está aqui mais para falar sobre isso, como é que surgiu e principalmente como que ela começou a se tornar aí, se expandir para o tridimensional. Como é que foi essa história? Conta pra gente um pouco. Na verdade, eu experimentei da gravura até bem depois. Eu comecei meu trabalho muito sobre o desenho, e o meu trabalho, antes de tudo, ele é muito o desenho. Só que até quando eu desenhava mesmo à mão livre, muitas pessoas comparavam o meu desenho a xilogravuras, porque eu preenchia esses corpos de preto com nanquim riscando e eu não desenhava as linhas. As linhas elas eram os vazios entre essas áreas preenchidas. E, enfim, muitas pessoas chegavam em mim e diziam: Nossa, isso parece estilo, mas não era. E só já aqui em 2019, já em São Paulo,
que eu comecei a frequentar ateliê, comecei a frequentar Piratininga e fui entrando assim, tudo para mim é muito experimental, o meu trabalho ele é, não sei, de uma maneira muito despreocupada, eu vou experimentando as técnicas, então com a gravura foi assim, aquela coisa bem devagar, entrando na gravura, experimentando. Muitas pessoas, era até curioso, porque quando eu desenhava, nos desenhos comparavam as estilogravuras, e quando eu fazia gravura de fato, as pessoas diziam, nossa, seu trabalho parece até um desenho, porque ele é muito leve e tudo e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou na gravura, você começou com estilo, ou com metal, ou com as duas? Como é que foi isso? Com metal, metal. Com Sempre foi metal. metal e outros suportes, né? Também PVC, plástico, também gosto, mas nos últimos anos eu tenho usado metal. Eu nunca experimentei estilo, na verdade. Assim, para dizer que eu nunca experimentei, eu experimentei com o Rafael Giannini, lá no Piratininga. Um dia ele disse, não, Elisa, vamos lá. Ele me deu um pedaço de compensado e eu fiz uma estilo, né? Um relevo seco, na verdade, não foi nem com tinta, na madeira, mas a madeira é um campo da gravura que eu, inclusive, não investiguei ainda. Talvez um dia, quem sabe. Tá. Eu sempre foquei muito no metal mesmo. E, bom, sobre as gravuras tridimensionais, esses nomes que as pessoas vão dando, inclusive, para o trabalho, não fui eu. Eu não dizia, não, estou fazendo uma gravura tridimensional. Sei lá, eu sempre só disse que eu queria dobrar o papel. Essas gravuras tridimensionais, elas surgiram, na verdade, no momento de pandemia, em 2020. Eu já vim experimentando gravura desde 2019 e em 2020 eu fiquei em casa, né? Assim, deixei de ir no ateliê coletivo e eu comecei a produzir em casa. E ali, sozinha, sei lá, a gente se coloca para experimentar muita coisa que talvez num conjunto com um monte de gente a gente não fizesse, né? Então, eu tinha o hábito já de perfurar o meu trabalho, a gravura pós-impressa, e costurar, fazer bordados, escrevendo coisas, ou então associando papéis um por cima do outro com bordado. Então, esse ato de furar eu fazia dessa forma, já vim experimentando. E aí eu comecei a furar e criar caminhos com esses furinhos, que são os caminhos que eu destaco e depois eu dobro essas imagens. E aí eu comecei, né? Fiz algumas gravuras assim, mas assim, elas ainda eram poucas, e aí apareceu o prêmio do Núcleo Marcelo Grasman, né? E lá eu coloquei que eu iria, mostrei o exemplo de um ou dois trabalhos que eu tinha perfurado e dobrado, e disse que eu queria fazer isso, que eu queria estudar, né, essa possibilidade de dobrar o papel pós-impresso e criar esses trabalhos tridimensionais. E aí foi o trabalho que entrou, né, no prêmio. E aí eu super mergulhei, assim, porque na verdade, como eu disse, assim, é tudo muito despretensioso, mas eu acabo me envolvendo muito, assim. Eu nunca imaginava que eu ia me envolver tanto com isso. Depois que eu comecei a dobrar, eu comecei a lembrar de coisas que eu fazia na minha infância, de livros que eu riscava. Tem um livro que eu sempre falo, assim, que era uma página que vinha em branco e a gente tinha que passar o lápis e o desenho ia surgindo, aqueles livros de Isso. ligar os números. Então, assim, tudo foi virando uma grande diversão, assim, essa possibilidade. Eu acho interessante assim do que você está falando, porque eu já comentei com você, né, que olhando os teus trabalhos me remetem à minha infância também, né? A questão das bonecas de papel que a gente destacava as folhas e aí meio que dobra aqui, dobra ali para vestir a boneca, né? E eu acho interessante também a questão da linha do desenho, porque esses pontinhos múltiplos são linhas, né? Sim, sim. Então, exatamente, assim, aí eu comecei a me envolver muito com isso e a gravura, ela é maravilhosa porque, na verdade, eu tenho a possibilidade de ter a minha própria indústria de brincadeira, né, enquanto que tinha uma editora, por exemplo, que fazia o Manacão quando eu era criança, e esses livros, e agora com a gravura, eu posso
ser também, a gravura ela permite isso, essa repetição, e cada cadeira é de uma cor, e aí eu posso trocar, depois isso dá muita vontade de brincar, assim, com o trabalho depois que ele está montado, mudar a cadeirinha daqui para lá. Não sei se de repente eu já mostro alguma coisa. Pode ir mostrando, eu acho legal, vai mostrando aí, porque é legal a gente estar mostrando sobre o que é que nós estamos falando, né? Eu acho que é bem bacana isso, da pessoa entender. Eu tô inclusive no meu trabalho, então, na verdade, eu até sugeri para você alguns trabalhos, mas eu tô com vários aqui. Então, Elisa, você fica à vontade para mostrar é o que eu falei, é um papo e na realidade o legal é isso mesmo, essa dinâmica de que está acontecendo e vai acontecendo a coisa. bom, aqui, por exemplo, essa é uma estampa impressa e na gravação, no processo todo, eu já penso essa imagem planificada. É meio que um desafio. Tudo que eu vou precisar para eu montar aqui a cadeirinha, no caso, tem que estar ali no desenho, a gravação tem que estar na matriz. Eu não quero depois ter que fazer emendas, dobrar, não dá, né? É desafio mesmo. Então, aqui a imagem planificada. E aí, o legal da gravura é porque ela me permite, na mesma matriz, fazer diversas combinações, mas vamos com calma. Então, aquela imagem plana, né? E aqui ela já destacada, dá para ver Ah, aqui o ruído das agulhinhas, são vários furinhos, sim. e aí destaca. É legal brincar com esses fundos também, poder colocar cor, eu gosto muito de fazer isso. É, E você a brinca com a cadeira figura e fundo. monta. O legal é que, como eu disse, a gravura ela nos dá muitas possibilidades. Então, aquela mesma matriz, aqui já numa outra configuração, já é uma outra Uhum. cadeirinha com um piso quadriculado, é com chine-colê. Daí eu vou experimentando, né? Associando várias composições. Elisa, você faz edição desses trabalhos ou são todos peça única? Como é que funciona isso para você? Isso foi uma coisa também que eu fiquei pensando muito, como que eu faria. Eu acabei chegando à ideia de realmente assumir cada trabalho como único, porque ele não vai ser o mesmo. Quando eu destaco, quando eu monto, quando eu colo, quando eu coloco outra cor, o trabalho ele não é o mesmo. Então, eles são únicos. São únicos. Muito legal. E aí você também comentou a questão da rebarba do papel, né? E eu sei que o pessoal vai perguntar assim, que papel que você usa? A gente já conversou sobre isso, mas o pessoal não sabe, né? Como é que é essa sua relação com o papel na questão da montagem, do corte, como é que é isso? Então, eu uso Hahn Miller, eu uso papel de rolo, né, com a maior gramatura que tem, até para que ele tenha corpo para sustentar o trabalho. Por exemplo, esse trabalho aqui atrás, que é um trabalho bem maior do que aquele, Lindíssimo. ele tem que sustentar, né? E a cadeirinha, eu tenho que pensar que ela tem que trabalhar, depois ela vai trabalhar com a umidade e tudo, e eu quero que ela se mantenha. Uhum. Então, eu uso o Hahnemüller. E também por questão de conservação e tudo. Agora, os papéis que eu associo, por exemplo, aqui eu tenho um outro papel, né? Esse papel é um papel que tem, inclusive, não sei se dá para ver, mas ele tem umas listrinhas de relevo. É, não dá para ver a textura muito, não. Mas tudo bem. Então, aí aqui eu já começo a associar papéis que são papéis para chine-colê, papel japonês e tudo. E eu tenho que pensar esse papel também pelo momento do destaque, porque o papel, quando eu vou destacar, o Hahnemüller ele puxa igual um tecido. E ele vai desfiando, sendo que nem um algodão, porque ele é todo algodão, né? E eu gosto Isso. disso. Eu gosto que ele revele, né, na verdade, aqui na Ele cadeira. deixa a fibra aparecendo, né? A gente percebe isso. É uma coisa aveludada, né? Não é um corte duro, seco.
é algo mais aveludado, acho que a gente poderia falar assim. Sim, exatamente. E aí? Então me fala um pouquinho, Elisa, do prêmio Marcelo Grasman, né? Como foi essa tua experiência? Até porque eu sei que você teve contato com a Bonomi, com a Luiz Vaz, né? Então como é que foram essas relações? Como é que foi a criar com essa assessoria? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi isso. Olha, foi maravilhoso, foi um presente muito grande, né? Reunir com elas, elas discutirem, sobretudo discutir sobre gravura, sobre novos caminhos para a gravura, através dessas mulheres maravilhosas, e foi um processo bem íntimo mesmo, vários encontros que a gente fez, todos online, e elas nos instigando, assim, eu e os outros dois que foram contemplados também, sobre a nossa pesquisa, sobre o que a gente apresentou. Eu fiquei muito livre, porque realmente no meu projeto, o projeto que eu submeti, eu não me comprometi nem com o número de trabalhos que eu ia apresentar. Eu disse que eu queria experimentar a dobra e que a gente ia experimentar junto e que depois vamos ver quantos trabalhos vão surgir. E aí isso foi acontecendo muito livremente, né? Elas me instigando, enfim, sobre essas possibilidades de destacar, de montar, enfim, foi maravilhoso. E acho que foi uma coisa que ficou mesmo, né? Depois disso, não sei, acho que ficou uma coisa realmente de responsabilidade com a linguagem da gravura, de se debruçar em cima disso, tirar mais dessa técnica, até onde eu consigo ir pela gravura, tudo isso ficou daí, né? Daí do prêmio. Eu acho que é assim bem interessante o que você está falando, porque eu vejo que muitas vezes os artistas, principalmente os mais jovens, eles se sentem obrigados a ter uma produção. E eu vejo a gravura, a arte, como uma grande pesquisa. E como pesquisa, você não tem em arte, né? Você não tem um resultado final garantido. E isso é que eu acho rico, porque é um desafio. Você não sabe onde você vai chegar, né? O processo ele vai se dando na medida que o trabalho vai andando, e aí que você vai refletindo, vai vendo possibilidades, vai testando, descartando o que você acha que não cabe, absorvendo o que você acha que cabe para aquele trabalho em si, mas sem essa obrigação de ter que apresentar, como você falou, um número X de trabalhos, né? Porque eu acho que isso ganha qualidade à pesquisa, né? Ele ganha, inclusive, emoção, porque a gente se envolve mais, você está fazendo algo por prazer, movido por prazer, né? E sem essa obrigação de ter um resultado final. Acho isso interessantíssimo. Acho que isso é muito importante da gente comentar, porque às vezes eu sinto que os artistas ficam atrás de um resultado, né? Muito mais do que pensar a pesquisa, enquanto processo. Eu sou completamente contra isso. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto na gravura é o fato de a gravura ela sempre nos surpreende quando a gente puxa o trabalho, quando a gente tira dali. Por mais que a gente domine a técnica, por mais que a gente saiba o que a gente espera e trabalhe naquilo, especialmente para mim, que não trabalho com tiragem, repetição, imprimir a mesma gravura 10, 15 vezes ou mais, cada vez que o papel sai dali, realmente é um resultado. E a gravura, o que ela me encanta muito é porque com ela eu sinto que eu não estou desenhando sozinha, como se eu estivesse desenhando com aquela matriz. A matriz ela vai trazer coisas, ela vai me trazer elementos, ela vai me trazer surpresas e registros que para mim são camadas que entram e somam no desenho. Então, isso é uma das coisas que mais me encanta. E é importante o que você está falando também, porque tem uma fala da Faiga Ostrovia que ela fala que cada estampa é única, né? É um original. E é interessante isso. Por mais que a gente se proponha a fazer uma edição pelo fato da gravura ser impressa à mão, então um papel um pouco mais, vamos pensar na gravura de metal, um papel um pouco mais úmido naquele dia, um dia mais quente, a tintas, essas relações todas sempre dão diferença dentro de uma edição, de uma imagem para outra, e por isso que ela é sempre única, né? Mas eu acho que essa pesquisa em relação
não ter medição é muito interessante, é muito importante também. A questão da pesquisa é sempre importante. Eu acho que especialmente esses trabalhos que eu monto tridimensionais, eu, nossa, eu não quero me comprometer a montar um número X, inclusive sobre, por exemplo, assim, até a maneira que eu monto, às vezes muda. Aqui, deixa eu pegar ela plana. Essa gravura, ela foi o resultado, ela é um dos resultados da premiação do Núcleo Marcelo Grasmo. E aqui tem já, né, uma casa. Essa casa, ela tem os mapas aqui, onde eu vou montar uma situação, né, onde eu vou montar o trabalho. E ela tem uma escala de cor e de tons aqui na água tinta que me mostram o que vai ser o vinco, o que vai estar por baixo, que vai ser a aba de cola, o que vai ser a parte de cima, enfim, eu vou criando esses padrões. Mas isso não significa, acabou acontecendo naturalmente, eu acho isso muito legal. Em algumas dessas que eu montei, eu já fiz com diferentes cores, eu decidi destacar, por exemplo, aqui tem uma cadeira. Em algumas eu só montei as duas cadeiras laterais e deixei essa aqui plana. Então, até o que eu vou destacar dentro dessa questão da tiragem é variável. Em algumas eu quero montar de outro jeito, eu quero botar só uma em pé, ou eu quero montar todas, ou eu vou colocar a mesa ou não. Assim, para mim, deixa eu Eu pegar acho que ela. cada trabalho acaba ganhando uma personalidade mesmo, né? Olha que legal. Essa aqui é aquela mesma gravura, né? O mesmo trabalho, só que aqui ele está montado. Ele está montado. Então, aqui eu decidi montar as três e colocar essa cadeirinha aqui do lado. Outras eu coloquei de outro jeito. Enfim, são as possibilidades que ela traz. E não tem como eu dizer que vai ter uma repetição. Acho que é tanta mão, tanta variação que tem da própria mão na hora de montar, na hora de colar, na hora de destacar, que isso naturalmente acabou se desenhando com trabalhos únicos, coisa que eu não vejo problema. Não significa que vai ter só uma casa montada. Vão ter várias, mas cada uma na sua individualidade. E essa questão, assim, do espaço, né? Eu sei que você já fez performance, né? E para o performance o espaço é algo interessante, né? Como é que você vê essa relação, por exemplo, das outras linguagens que você usa, a questão do espaço, para esse teu trabalho atual? Bom, antes desses trabalhos, inclusive ainda na gravura, eu desenhava muito um trabalho de figuração, onde aparecia um sujeito, aparecia uma mulher. E as relações que essa mulher estabelece ao longo da vida, outros trabalhos se davam pela palavra e tudo, mas sempre existiu essa figura onde eu, de uma maneira variável, era como uma narrativa dessa personagem. Nesses trabalhos, é como se eu tivesse deslocado o ponto de observação da figura para o espaço que ela habita, na verdade. Antes de eu começar com esses trabalhos que são puramente espaço, né? Eu fiz uma série chamada Matiças, que é uma série que, inclusive, para mim é muito importante. E como eu me envolvi muito com a gravura ultimamente, ela está guardadinha, mas ela é como se ela fosse o pano de fundo, sabe? As matiças, elas são pinturas e desenhos, várias técnicas, onde eu olho para uma pintura do Matisse que se chama Harmonia em Vermelho, e ele pinta uma cena de uma mulher que coloca uma mesa. E é uma pintura super colorida, né, do Matisse. E eu peguei, fiz uma versão dessa pintura e coloquei um monte de cor e comecei a desenhar essa mulher e o espaço dela, a casa dela. Então, as matiças foi quando, pela primeira vez, além de desenhar a figura, eu situei o espaço dela da casa. E depois, gradativamente, eu fui tirando a figura e deixando só a casa que ela habita. Esses trabalhos todos, eles
Eles estão falando desse espaço, espaço da casa, falam de domesticidade, da nossa relação. Eu que sou uma mulher que foi mãe aos 18 anos, então vivi muitas coisas relacionadas a isso e a gente vive muito isso, né? Temos a nossa vida profissional, mas a gente tem que conciliar uma série de deveres e tarefas e coisas que ainda existe, claro, muito desnível. Então, nesses trabalhos eu fui gradativamente colocando um pouco também, além de desenhar só a figura, desenhar esse espaço todo que está tão presente, né, no meu cotidiano, no meu espaço. É, e que são espaços diversos, né? Como você bem falou, que a gente transita, que é desde um ateliê, a casa da gente, um outro tipo de trabalho, a casa dos outros, enfim, o espaço é sempre bem diverso, né? E até o espaço que a mulher assume, né? Os espaços que são mais simbólicos, mais psicológicos, né? Eu acho que eles estão bem representados aí, muito, muito bem representados. Eu também, eu sempre falo de um livro, acho que eu já falei tanto desse livro, que é um livro do Luiz de Pirandello, que é Um Nenhum e Cem Mil, que Luiz de Pirandello, ele é um grande contador de histórias e de um jeito muito maluco, fictício, é uma pessoa que vem do cinema, vem do teatro, então ele vai contar de uma maneira muito eloquente um personagem que ele fala sobre a relação dele com a casa dele, com a mobília dele. E eu estava lendo esse livro e tem uma cena que mexeu muito comigo, assim, que ele fala que o personagem fala, né, que as cadeiras dele, elas sabem tanto dele que elas já têm a forma do corpo dele, elas se moldam no corpo dele e que não tem nada que ele possa esconder daquele mobiliário, porque aí já sou eu pensando aqui, gente, eu posso até escolher mostrar uma coisa para você aqui e outras coisas são a minha intimidade. Mas a gente é completamente nu, a gente é completamente entregue na presença dessa cultura material, de dentro da nossa casa, da nossa mobília, da nossa cama, da nossa cadeira. E a cadeira, especialmente, ela é o lugar onde a gente senta em cima, acomoda o nosso corpo. Então, esse diálogo, essa comparação do corpo de uma cadeira com o meu próprio corpo, com o corpo humano, com as atividades que uma cadeira cumpre, as atividades que eu posso cumprir, é uma coisa que também me encanta. E aí eu fui fundo nisso, né? Fiz várias cadeirinhas, ainda estou fazendo diversas cadeirinhas, né? Sempre nessa perspectiva, assim, de entender essas cadeirinhas como minhas amigas, como as pessoas que mais sabem de mim, que convivem muito conosco, que estão nas nossas casas, que são diferentes, e por isso diversas cadeiras, uma de cada jeito, uma de cada cor, uma com cada modelo. Nossa, É um pouco isso, assim. nossa, não, tá dando para ver super bem. É, assim, é uma riqueza realmente, né? Assim como cada ser humano é único, né? É impressionante, mas é exatamente isso. É, E eu tenho alguns trabalhos teus que eu também achei assim muito fortes que eu percebo, achei que são gravura, não sei, que são a figura humana e você já começa essa coisa do tridimensional abrindo, aparecendo outras coisas. Se pudesse falar um pouquinho desses trabalhos que eu achei que são muito lindos. E aí o pessoal procura no teu Instagram, enfim, nos sites, né? esses trabalhos que você está falando são mulheres que eu faço abertura. Isso, isso. Eu não São estou muito fortes. eu não tô com nenhuma aqui. Mas elas, na verdade, foram as primeiras gravuras que tiveram essa coisa da dobra, de abrir, né, esse ventre. Essas mulheres, eu criei, né, um grupinho, que são bustos abertos, onde eu abro especificamente a parte do tronco feminino e crio ali prateleiras, possibilidades, assim, acho que, como eu falei, né, essa coisa lúdica, essa coisa da brincadeira.
e do impossível também, né? Então, pegar esse busto, abrir, colocar prateleirinhas, o que que eu guardaria aqui dentro? Porque é o busto, né? O busto que para o corpo feminino é um lugar onde a gente fabrica coisas, um lugar que a gente faz muita coisa. Então, por isso essa significação para o busto. E não, eu achei assim, eu achei um trabalho forte, delicado, mas ao mesmo tempo forte, essa coisa da abertura do corpo, né? Dessa revelação do interno, do íntimo, né? Eu achei que é um diálogo muito, muito legal, muito perfeito. Assim, e a gente começa a perceber também, a partir desses trabalhos, que nada vem ao acaso, né? As coisas vão se encaminhando. Então, essa questão do tridimensional, ela vai nascendo de um jeito, vai se transformando, tudo é processo, né? Tudo é processo e acho que eu acho que tentar soltar a coisa, sabe? Não prever tudo. É incrível, porque eu sou muito organizada. Eu falo isso, mas eu sou bem neurótica. Quem me conhece sabe, assim, de organizar tudo, de catalogar, de ir criando compartimentos, por exemplo, bustos abertos, as cadeirinhas, as casinhas, e eu vou organizando isso. Mas tem que ter um controle, principalmente do que a gente, de onde a gente quer chegar, a gente tem que ter um limite, a gente não pode querer segurar tudo e de repente colocar tudo muito racional. Eu, por exemplo, isso foi um processo livre, sabe, não foi muito planejado. Ah, eu vou abrir aqui, o busto vai ter prateleira e daqui a pouco eu chego na casa. Não. Uhum. É um processo muito experimental e a gravura, ela apaixona por isso, porque na verdade você está cozinhando aquilo ali, você está experimentando aquelas técnicas, você está fazendo, você tem controle até certo ponto, e aí ela vai começando a te colocar também possibilidades, e você tem que deixar o trabalho levar, sabe? Tem horas assim Exato. que eu deixo também o trabalho me levar, o trabalho me mostrar, e tento perder um pouco dessa pretensão de querer tomar conta de tudo, aceitar um erro, aceitar um não planejado, aceitar como aquilo vai acontecer, enfim. É isso que eu achei que você falou agora, eu acho bem interessante, né? A questão do acaso na obra, né? Então, algo que você não estava planejando e aconteceu e você absorver, né? Isso é outra coisa que eu acho bem interessante também, enquanto processo e enquanto pesquisa. Porque às vezes o artista fica tão bitolado, não, tem que conseguir tal resultado, que ele não se abre a essas outras possibilidades, né? Mas tem que ter dose, né? A gente também não pode. Sim, aceitar qualquer acaso. Você tem que ter, como você falou, um objetivo. Eu sei aonde eu quero chegar, né? Mas muitas vezes esses acasos nos trazem coisas interessantes para chegar a esse objetivo. Sim, sim. É nesse Exato. sentido. Tem que ter uma dose aí. Tipo, tem que preparar a mão, né? Experimentar, saber o que você quer chegar, aonde você quer chegar e aceitar variações disso. Exato. Tem mais algum trabalho para mostrar aí pra gente, Elisa? Deixa eu abrir aqui os comentários e se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vou Aí o pessoal mostrar pode essa curtir um. gravura aqui, porque eu mostrei as planas, né? Eu mostrei as planas Aham. tridimensionais. Essas aqui, elas, dentro dessa experimentação, eu diria que elas estão chegando num outro lugar, assim, de diversão também, né? Uma outra possibilidade de brincadeira com essas matrizes e com esse assunto da casa. Aqui, ao invés de destacar, eu vou criando pequenas matrizes ou ausência de matriz e vou associando diversas técnicas para é como se eu tivesse um joguinho de peças, um quebra-cabeça que eu vou montar, vou compor de diferentes jeitos. E aí a casa vai ter dois andares, às vezes ela vai ter só um, às vezes ela vai ter duas janelas, às vezes ela vai ter três. Aqui, por exemplo, tem essa, eu vou mostrar, eu trouxe uns pedaços de matriz dela, que a matriz é toda Nossa, recortada. que legal.
Deixa eu ver aqui. Calma. Você vira uma arquiteta mesmo, né? No sentido mais amplo da palavra, né? Vai construindo e reconstruindo e, enfim. Olha, essa aqui é com. Eu falo que é uma casa de um só pavimento. E a outra que eu mostrei é a casa com dois Dos pavimentos. pavimentos. Para chegar nesse resultado, a hora de imprimir é uma loucura, porque Sim. cada pedaço de matriz está com uma técnica. Espera aí. Ó, esse aqui, inclusive as matrizes são em diferentes metais. Esse aqui é latão, Tá. então esse é o telhadinho da casa. Você faz tudo uma impressão única, Elisa, ou você vai imprimindo, deixando secar, imprimindo outra? Muito legal. Tudo numa só. É um desafio mesmo, então. Uma só, com chine colê, com viscosidade da cor, com rolo, encaixando tudo. Olha, eu tenho que dizer, eu imprimo lá no ateliê da Kika Levi, que é uma grande amiga, uma querida, Uhum. e Uma ela grande sabe artista. aventuras, porque a hora de imprimir, sempre eu e ela correndo para um lado para outro, pegando as coisas. Isso que é legal, né? Porque a impressão é um processo de criação também. As pessoas acham que é só de reprodução e não é. Não, não é. E a hora da impressão é uma das horas mais divertidas. Ó, aqui, Muito por exemplo, linda a janela. é linha. Aqui é uma ponta seca, um cobre. Aqui, as testeiras, essa aqui é de latão. E aí eu vou associando com matrizes. Olha que legal da essa- cadeira. Aí eu já vou colocando, por exemplo, aqui eu já tenho uma outra possibilidade de impressão. É assim que essas casinhas vão se multiplicando. É como se, assim, tem a coisa do lúdico, da brincadeira. Ou eu vou montar depois, vou destacar, ou então essa diversão, esse ato de fazer lúdico, ele está na impressão também, de escolher, que peças eu Sim. vou usar para compor esse jogo. Aí, essa casa vai ser assim, vai ser montado dessa forma, enfim. É isso, o processo de criação é no momento de impressão também. As pessoas, é o que eu falei, as pessoas às vezes imaginam que gravurar, na hora de você imprimir é tudo igual. Não, não tem bem isso, mesmo na edição, né? Ou quando você está fazendo, você acabou de gravar uma matriz, você vai pensar na cor, você vai fazer prova de cor, depois são provas de estado, ou vou colocar mais tinta aqui, ou vou usar tal recurso ali, enfim, é sempre criação, né? Olha essa que legal. Essa aqui, ela é a imagem plana. Aham, Aqui é a viscosidade da cor, que é o rolo. Aqui é chine-colê. Aqui tem água forte. Aqui é chine-colê também, é sobreposição. aham, Aqui uma outra variação dela. muito legal. E aí elas têm a possibilidade de plana, ou então essa aqui é a tridimensional. Essa Funcional. eu escolhi montar. Essa Muito aqui é uma legal, Elisa. menorzinha. Linda. Até a caixa de acrílico, quer dizer, ela A, acompanha a obra, né? a caixa de uma casinha. Muito legal mesmo. Elisa, teus trabalhos são lindos, muito bacana. A gente vai então terminando só para a live não cair. Queria te falar que mais uma vez, muito, muito obrigado por esse papo. É legal, né? Vai ficar gravado no YouTube, vai ficar no Instagram do Gravurar. Eu acho que isso é legal para os outros artistas verem, terem como referência, né, as coisas que você tá realizando, que são muito legais. Parabéns pelo teu trabalho que é o que eu falei, leva a minha infância, gosto bastante e espero que a gente possa conversar outras vezes. Ai, por favor, Márcia. Eu que agradeço, é um prazer conversar, é um prazer falar um pouco de gravura, falar de todo esse processo que a gente fica fazendo lá no ateliê, mas que é muito gostoso partilhar, né? O que que a gente faz. Sim. Eu gosto muito disso. Agradeço muito pelo teu convite.
E agradeço também a quem está aqui, quem for ver depois, né? Mês que vem tem outro colega, outra pessoa aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre gravura. Mais uma vez, Elisa, super obrigada mesmo, tá? Tá bom. Um grande beijo. Então, beijo para todos. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.